pergunta que em geral aparece na discussão sobre a integração das economias aos mercados internacionais, integração do ponto de vista financeiro, é aquela que se associa à percepção dos benefícios e custos deste processo. Pois bem, a teoria convencional de base neoclássica nos oferece alguns caminhos. Evidentemente que toda a literatura teórica e empírica é polêmica sobre esse assunto, como nós vamos tratar de discutir não só nesse tópico 4, mas principalmente lá no ponto 6 do nosso programa. Vamos imaginar um mundo, né, de dois tipos de economia, ou de duas economias no mundo simplificado, né, os modelos norte e sul. Vamos imaginar o norte como um país rico, né, que tem um volume de poupança que excede os desejos de gasto das empresas e, portanto, há uma tendência de queda da taxa de retorno, né, do capital que vier a ser aplicado, particularmente na margem. Então, o problema do norte é o excesso de recursos, o excesso de capital e a tendência de declínio da rentabilidade. O sul enfrenta outro problema, que é a escassez de recursos. Pois bem, diante das oportunidades de investimento, essa escassez de recursos pressiona as taxas de juros para cima. Ora, num mundo em que essas duas economias estão fechadas, só há possibilidade no norte de se investir em ativos existentes no norte e no sul de captar recursos com fontes existentes no sul. Se eu abro essas economias, o dinheiro pode ir do norte para o sul e, portanto, os países do norte ou os investidores do norte podem obter taxas de retorno mais elevadas, taxas ajustadas ao risco, que tende a ser maior no sul, assumindo que o sul é uma região menos desenvolvida, e por sua vez o sul amplia o acesso a fontes de recursos que podem potencialmente permitir maior crescimento. Eu estou fazendo uma simplificação aqui de uma discussão importante do ponto de vista teórico, do ponto de vista normativo, né, porque pressupõe-se, por exemplo, que a poupança antecede investimentos, que é uma pré-condição, isso é objeto de muita controvérsia na literatura macroeconômica, insisto, tanto teórica quanto empírica. Mas também esse tipo de análise é um ponto de partida importante e também informa nas discussões de política econômica em muitos períodos. Então, se nós formos pensar nos marcos destes modelos de recorte neoclássico sobre os benefícios teóricos da integração, nós vamos observar pelo menos 4 benefícios em potencial nessa literatura. Esses 4 podem ser abertos, desdobrados, mas, em essência, envolve a possibilidade dos detentores de recursos diversificarem riscos e ampliarem retorno, e vão diversificar esses riscos buscando taxas maiores de retornos para além dos ativos emitidos domesticamente. Então, é o princípio de diversificação de carteira. Esse é o foco da análise do manual do Krugman e de seus coautores, onde essa teoria é apresentada e também são apresentadas evidências e problemas com essa teoria. Do ponto de vista dos países do sul, de quem está recebendo recursos, né, o acesso a esta, entre aspas, poupança externa permite ampliar investimentos e, portanto, acelerar o ritmo de crescimento. Para as empresas, para a formação bruta de capital é positivo, e para os consumidores, para as famílias também. Por quê? Aí tem uma hipótese subjacente que os capitais internacionais atuam contraciclicamente. O que é isso? É pressupor que se tem uma crise econômica no sul, os países que estão recebendo capital, né, mas não no norte, por exemplo, os capitais tendem a migrar do norte para o sul porque vão identificar oportunidades de ganho, porque o preço dos ativos cai nos países que estão em crise, particularmente quando vai ser medido em moeda internacional, quando a moeda doméstica, né, perde valor frente a uma referência internacional. Então vamos imaginar uma crise no Brasil, não somente o valor das ações cai em reais, mas o preço do dólar sobe em reais. Então, cada dólar trazido para o Brasil no momento de crise permite comprar mais reais. E se o preço dos ativos também cai em reais, torna-se muito atraente para o investidor internacional botar dinheiro em países que estão em crise. Pode parecer estranho, né, mas tem lógica, né, a saber se essa lógica guarda conforto nas evidências empíricas. Eu diria que esse é um tema, dentre vários temas, passível de muita polêmica. Até onde eu conheço a literatura, a maior parte das evidências empíricas sugere que os capitais não são
contracíclicos certamente não são no curto prazo. Então, em momentos de crise, os capitais saem das economias em crise e não vão para as economias em crise. Certamente essa é a dinâmica da etapa recente da globalização financeira dos anos 80 para cá, e particularmente para os países que estão na base da pirâmide do Cohen, né? Os países que têm moedas mais fracas, para usarmos aí uma expressão mais leve, né, do ponto de vista daquela hierarquia de moeda que nós tínhamos trabalhado. Então, voltando, se de fato os capitais atuam contraciclicamente, como a hipótese subjacente a esse modelo, quando essa economia entra em crise, os capitais vão para esta economia, tornando essa crise menos aguda e, portanto, evitando quedas maiores de bem-estar das famílias, e uma proxy disso seria a evolução do consumo ao longo do ciclo econômico. Se as oscilações do consumo são mais suaves, isso seria uma indicação dessa capacidade. O ponto 3 é: se eu tenho economias financeiramente abertas, as empresas podem relocalizar sua produção globalmente, buscando maiores taxas de retorno. Então, se eu penso a poupança global como uma poupança unificada, né, escassa, os recursos vão ser alocados aonde a taxa de retorno é maior. Isso pode tornar as economias globalmente mais eficientes, outra hipótese do modelo. Por fim, numa economia financeiramente aberta, em que há possibilidade de arbitragem regulatória e arbitragem macroeconômica, os detentores de capitais, quem tem dinheiro sobrando, desejará aplicar os seus recursos em países que ofereçam segurança macroeconômica e segurança institucional. Isso poderia ser um freio para excessos, né, para má gestão macroeconômica. Por outro lado, há problemas, né, associados à integração. Um deles é: se eu adquiro um ativo fora do país, se eu compro uma empresa ou eu tenho um instrumento de dívida, num ambiente em que há assimetrias de informações e a existência de governos soberanos com poder jurisdicional sobre os agentes econômicos que operam nos seus países, e há jurisdições distintas e culturas distintas, países que protegem mais credores, países que protegem mais devedores, pode acontecer, né, um investidor vai lá e adquire terras para explorar minérios, e há uma mudança legal dizendo que estrangeiros não podem controlar, né, fontes de recursos naturais. E aí haverá uma expropriação, ou um governo soberano que emitiu dívida, um Estado soberano que emitiu dívida, em algum momento do futuro, um determinado governo repudia o pagamento dessa dívida. Então, para o credor, há um risco que pode estar precificado ou não. Outra questão importante é a perda de autonomia política. Se eu sou financeiramente, se é uma economia financeiramente aberta, particularmente se eu estou na base daquela pirâmide do Cohen, eu vou ter dificuldades para tributar, né, os capitais, que se tornam mais móveis. Então, se eu aplico taxações mais elevadas sobre pessoas físicas, sobre pessoas jurídicas, sobre ganhos financeiros, né, eu tendo a não atrair esses capitais. E eu tenho o problema de que, se os capitais são móveis, é muito mais difícil de controlar a taxa de juros e a taxa de câmbio. Isso é o nosso velho trilema do Mandel de economias politicamente abertas: a dificuldade de manter câmbio fixo, liberdade da política monetária e liberdade dos fluxos de capitais. Então, tem que sempre escolher duas dessas três alternativas na visão do Mandel. Por outro lado, eu posso ser uma economia sólida, fazer tudo o dever de casa, mas uma crise financeira internacional faz com que os investidores se afastem, por exemplo, de países da América Latina, da Ásia, ou de ativos emitidos por países emergentes, mesmo que eu individualmente seja mais sólido que os meus vizinhos. Mas no momento de crise, de fuga de capitais, tanto os países mais sólidos quanto os menos sólidos podem sofrer. Do ponto de vista histórico, o Oberstfeld e o Taylor nos mostram que o trilema de política macroeconômica e economias abertas se resolveu como? Na época do padrão ouro, os países desejavam manter o câmbio fixo, com base no padrão ouro. Então, muitos abriam mão do ativismo da política econômica para preservar a livre mobilidade de capitais e o câmbio fixo. No período entre guerras, por exemplo, ficava cada vez mais difícil abrir mão do ativismo de política econômica, por características que nós vamos ver lá no tópico 6 do nosso programa, mas vários começaram a introduzir controle de capitais, e muitos abriram mão do câmbio fixo.
Um contraponto ao padrão ouro é o período Bretton Woods, porque no período Bretton Woods, poucos países queriam abrir mão do ativismo de política econômica e, ao mesmo tempo, queriam preservar, não queriam abrir mão do câmbio fixo, para tanto, abriu-se mão da livre mobilidade de capitais, é um período de controle de capitais. A partir do começo dos anos 70, os países vão sacrificar o regime de câmbio fixo, as moedas vão flutuar entre si e poucos países vão abrir mão do ativismo, da política econômica doméstica para objetivos domésticos ou externos e da livre mobilidade de capitais. Nós vamos retomar isso no tópico 6 para observar como é difícil, 5 e 6, manter câmbio fixo, liberdade de colocar a taxa de juros onde eu desejar e livre mobilidade de capitais. Portanto, se nós retomarmos aquela ideia dos benefícios da globalização, na perspectiva que esse quadro é de um estudo do FMI, do Praça, de seus coautores, a ideia de que essa integração via globalização financeira pode aumentar crescimento e reduzir volatilidade, porque os recursos são alocados de forma mais eficiente, há mais recursos, o capital deepening, e um maior compartilhamento de riscos. Além disso, a existência de disciplina macroeconômica, de instituições melhores, better governance significa isso, o desenvolvimento dos mercados financeiros também gera potencial ganhos de crescimento do PIB e da eficiência, da produtividade total dos fatores. Por outro lado, como nós temos crises recorrentes, os estudos do FMI passam a sugerir que não é garantido obter os resultados positivos da integração. Até porque as evidências empíricas, como nós vamos ver, são bastante pouco conclusivas. A maior parte das evidências sugere que a integração não aumenta o crescimento econômico. Por que isso? Porque há crises financeiras recorrentes, então o ganho de crescimento no momento se perde na sequência pela instabilidade macroeconômica. Então não é garantido que a integração, que o processo de integração vai gerar no longo prazo taxas mais robustas de crescimento e de ganhos de produtividade. Vocês vão poder estudar mais isso, tanto no Krugman no Obstfeld e no Taylor, quanto nos trabalhos do Praça, e esse de 2013 e vários outros, que mostram os efeitos, o que efetivamente acontece com os países emergentes no âmbito da globalização. E vamos observar isso no ponto 6 do nosso programa.